Graça e paz para você. Que bom! Mais uma vez estamos aqui para o nosso devocional diário. Muito bem-vindo ao nosso canal Diário de Oração. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Desde já peço a você que possa estar deixando o seu like, compartilhando, deixando o seu comentário, para que a gente possa assim estar entregando este conteúdo da palavra de Deus a mais e mais pessoas. Nós cremos que a palavra de Deus salva, que a palavra de Deus cura, liberta, transforma, que a palavra de Deus nos aperfeiçoa, faz de cada um de nós pessoas melhores. Nós cremos no poder transformador da palavra de Deus. Neste devocional de hoje, nós estaremos falando acerca da parábola do bom samaritano. Essa reflexão vai estar dividida em duas partes. Hoje, a primeira parte, nós estaremos falando sobre quem é o meu próximo. É baseado na parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo de número 25 até o versículo 33. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aqui está o texto ao qual nós queremos refletir no dia de hoje. Creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E eu quero falar acerca de quem é o meu próximo.
Essa foi uma pergunta que foi feita por Jesus. E hoje Jesus continua fazendo essa pergunta para nós. Quem é o meu próximo? Repare que a parábola, ela antes de ser contada por Jesus, ela é contada para, de uma certa forma, responder ou dar uma lição, um ensinamento para um doutor da lei. No início da parábola, a parábola diz que um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: amarás ao teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazer isso e viverá. Então, Jesus estava ali diante ou com um homem que era um doutor da lei. Então era um especialista na lei religiosa. Ele citou Deuteronômio 6:5. Ele citou também Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ele era um homem que tinha o entendimento, do que falava. Ele entendia corretamente o que a lei exigia, total devoção a Deus e amor para o seu próximo. Então ele tinha um conhecimento da lei. E a gente percebe que Jesus também, em outros trechos, ele falou acerca dessa palavra também, desses mandamentos, que esse doutor da lei citou ao responder a pergunta de Jesus, e ele lhe disse: quem está escrito na lei? Como leis? Então, aqui nós estamos diante de alguém que conhecia. E esse doutor da lei, esse conhecedor da palavra, ele tinha realmente o conhecimento, mas faltava-lhe a prática do amor. Quantas das vezes nós somos um conhecedor da palavra de Deus, somos um conhecedor das Escrituras, mas não basta sermos apenas ouvintes e conhecedores. É necessário que sejamos praticantes. E aí, aquele homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então aqui Jesus começa a contar a parábola. Na verdade, a gente está usando esse tema
e quem é o meu próximo, que eu até citei anteriormente que era uma pergunta de Jesus, mas na verdade essa foi uma pergunta do doutor da lei para Jesus, né? E quem é o meu próximo? Então essa pergunta, né, de uma certa forma, muitos de nós, mesmo de alguma forma, já sabendo quem é o nosso próximo, nós ainda continuamos a nos fazer. Mas Jesus continua a nos ensinar e a dizer quem é o nosso próximo. Então repare que quando ele inicia a parábola contando acerca do homem, né, que descia um homem para Jericó e que ele caiu nas mãos de ladrões, salteadores, que roubaram ele, que bateram tanto nele, espancaram e se retiraram, foram embora, deixando aquele homem meio morto. Então Jesus começa a nos ensinar. Quantas das vezes nós não apanhamos na vida? Quantas das vezes nós não caímos, né, nas mãos de salteadores? Quantas das vezes nós temos os nossos sonhos roubados, nossos projetos, sonhos saqueados, somos despojados, somos espancados na nossa alma e somos deixados ali à beira do caminho, quase mortos. Quantas das vezes nós passamos por esses processos, embora que às vezes não seja físico, mas muitas das vezes passamos por esse processo na nossa alma, na nossa vida espiritual. E aqui, depois desse parêntese que eu abri, diz que ocasionalmente descia ali pelaquele mesmo caminho um certo sacerdote que, vendo, passou de largo. Ou seja, aquele sacerdote vendo, passou de longe. Em nossa linguagem, fingiu que não viu. Depois, um levita, né, um sacerdote, um homem que conhece a lei, que ministra as escrituras, um levita, que também cuida das coisas de Deus, louva, entre outras ocupações, outras atribuições. Então aquele levita, também vendo aquele homem ali espancado, quase que morto, também passou de largo. Passou de longe. Fez que não viu. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então repare que aqueles que, assim como o doutor da lei, a qual ele pergunta a Jesus quem é o meu próximo e que provoca de uma certa forma essa parábola, que é uma figura semelhante a esse sacerdote, a esse levita, que conheciam a lei, conhecia aqui o que eles falaram: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eles conheciam essa palavra. Mas faltava o quê?
a prática. Porque a palavra de Deus, ela tem que andar alinhada com as nossas obras, com a nossa prática. Não basta só a teoria, não basta só ouvir, temos que praticar, temos que colocar em prática. E aquele samaritano, ele colocou em prática, ele exerceu o amor quando ele moveu-se de íntima compaixão. E aqui eu já caminho para concluir, dizendo para você o seguinte, que o doutor da lei, ele via aquele homem ferido como simplesmente algo a ser discutido, um tema a ser abordado. Os salteadores como alguém a explorar. O sacerdote, quer dizer, as figuras, né? O doutor da lei via o homem ferido como um tópico para discussão, como um estudo. Os salteadores como alguém a explorar, ou seja, aquele homem como alguém a explorar, tirar algo dele. O sacerdote como um problema a evitar, ou seja, vamos passar de longe. E quantas das vezes nós não temos essa postura, eu tenho essa postura, você tem essa postura, ao nos depararmos com uma situação dessa, de alguém que está precisando de socorro, de ajuda, a gente às vezes, para evitar problema, a gente se distancia. A gente deixa de ajudar, a gente se omite. O assistente do templo, que é o levita, como um objeto de curiosidade, ou seja, passou também de largo, olhou, né, ainda teve aquela curiosidade. E quantas vezes nós vemos isso hoje comumente? Quando ocorre muitas das vezes acidentes, pessoas acidentadas, pessoas que estão em situações de risco de morte, entre a vida e a morte, às vezes nós observamos pessoas filmando, fazendo até mesmo vídeos e divulgando esses vídeos através das redes sociais, né? Mas não vemos a atitude de ajudar. E quantas das vezes nós percebemos, né, nas confusões, né, quando se há uma confusão, uma briga, uma discussão, né, quando se há uma tragédia, logo se junta um montão de curiosos para ver o que está acontecendo, mas não com o objetivo de ajudar, só por curiosidade. Quantas das vezes nós, se não tivermos cuidados, não estaremos ali na figura desse levita, desse curioso, que simplesmente diante da tragédia, diante de alguém que está precisando de socorro, a gente simplesmente vai ser o curioso. E continuando, somente o bom samaritano o tratou como uma pessoa que deveria ser amada, uma pessoa que precisava ser socorrida, ajudada, cuidada. E sobre isso nós vamos falar na segunda parte dessa mensagem. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, perdão, Pai. Porque quantas das vezes, Senhor Deus, nós não temos a atitude desse doutor da lei, que procuramos Jesus muitas das vezes para
como simplesmente um instrumento do nosso estudo, ou temos simplesmente uma visão apenas teórica de Jesus. Mas Jesus em nós é alguém que transforma a nossa vida, que nos conduz à prática verdadeira do amor, do cuidado, do serviço, do socorro, da compaixão. Senhor, e quantas vezes, Pai, nós não somos esse doutor da lei, esse teórico, esse conhecedor da Escritura, mas que não praticamos, Pai. Quantas das vezes, Senhor Deus, nós somos esse sacerdote que, ao ver alguém necessitado, ao ver o problema, foge, se afasta. Quantas das vezes, Senhor Deus, nós não somos esse levita, o curioso, que estamos ali simplesmente observando, mas não tomamos nenhuma atitude, Senhor, para transformar, para ajudar aquela vida. Nos perdoa, Senhor. Perdoa, Deus, pela nossa omissão, pela nossa falta de amor. Perdoa, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas que neste dia, Pai, nós venhamos ter a atitude, Senhor, desse bom samaritano, que ao invés, Senhor Deus, do sacerdote que se distanciou, ao invés do levita que foi só o curioso, ele se aproximou. Ele se aproximou, ele não fugiu daquele problema, ele não se omitiu, ele não deixou de prestar o socorro, mas ele se aproximou e, movido de íntima compaixão, ele estendeu as mãos para ajudar aquele homem ferido, que era aquele homem, poderia ser eu, poderia ser você que está conosco agora nesse momento orando, pode ser alguém da sua família. Quem é o próximo? É alguém que está perto de você precisando de ajuda. Quem é o próximo? É alguém que está ali gritando, pedindo, clamando por socorro. Senhor Deus, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor, e nos ensina, Pai, a amar. Nos ensina, Senhor, a praticar o amor. Nos ensina, Senhor, a viver o amor. Nos ensina, Senhor, e nos dê força, Pai. Que o teu amor nos constranja e que possamos ser praticantes, Pai, deste amor que o Senhor nos ensinou na tua palavra, Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós. Proteja e guarde a nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.